Uma pessoa participante do canal sugeriu que em algum momento eu abordasse o tema sobre o olhar. Um tema, por sinal, muito instigante. Mas, então vamos lá. Eu começo o tema de hoje lembrando de Enio, que foi interno do antigo Centro Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro. Certa vez, em conversa comigo, Enio disse que olhava e via muitas coisas que não estavam visíveis, mas que viviam dentro dele. Argumentou que foi por isso que os médicos tinham passado muitos remédios para ele e continuou dizendo que, mesmo assim, ele continuava olhando e vendo o que as pessoas não conseguiam olhar, mas que era preciso tomar muito cuidado. Certamente, conteúdos de caráter persecutório se apresentavam na sua fala, mas também havia muito a ser aprendido neste comentário. Então começo aqui hoje a minha reflexão. O olhar na mitologia grega é um tema recorrente e está associado a poder, revelação, proteção e também destruição. Já o conceito de olhar na pós-modernidade abrange uma variedade de interpretações e tem uma forte conexão com temas como identidade, poder, mídia e tecnologia. Olá, eu sou Vicente Saldanha, psicólogo junguiano. Muito bom estar com você aqui no canal Conversas Junguianas. Agora vou pedir para a LH soltar a vinheta e em seguida assistiremos ao vídeo de hoje com o título O Olhar. Na mitologia grega, existem alguns exemplos marcantes sobre o olhar. Medusa é a mais famosa das górgonas. Curiosamente, o seu nome em grego significa guardar ou proteger. Medusa possuía uma forma monstruosa. No lugar dos cabelos tinham serpentes vivas. Transformava em pedra todos que olhassem diretamente para sua face. O mito de Medusa explora o olhar como uma força significativamente destrutiva. Medusa era uma górgona mortal. Daí Perseu, o herói, decapitou Medusa, usando o reflexo do seu escudo como espelho para evitar ser petrificado, mostrando o poder do olhar e a necessidade de abordá-lo com cautela. Outro exemplo é Argos Panoptes. Argos era um gigante abominável que possuía um corpo repleto de olhos. Para ser mais preciso, o monstro tinha exatos 100 olhos. Panoptes, em grego, significa o que tudo vê. Argos era um guardião cujos olhos estavam sempre vigilantes, tornando-o quase impossível de ser enganado. Ao dormir, 50 olhos se fechavam, mas 50 olhos mantinham-se abertos e tudo sob a mira do seu olhar. Após sua morte, a deusa que o havia designado como guardião colocou seus olhos na cauda do pavão, simbolizando a vigilância e o poder do olhar. Podemos também citar Narciso, aquele jovem que se apaixonou pelo seu próprio reflexo ao se olhar em um lago. É uma reflexão sobre a obsessão e a autodestruição causada pelo próprio olhar. O mito de Narciso explora a ideia de olhar voltado apenas para si mesmo, levando à morte de Narciso ao não conseguir se afastar da sua própria imagem. Tão captado por este olhar apenas para si mesmo que se abstrai da realidade, negando a necessidade de outra pessoa. Petrificado, definha e morre. Morre pelo encantamento de seu próprio olhar de admiração por si mesmo.
Atena, deusa da sabedoria, usava seu olhar para conceder sabedoria, mas também para punir. Ela transformou Medusa em uma górgona como punição e guiava heróis com o seu olhar vigilante. Atena simboliza o olhar como fonte de clareza, vigilância, punição e orientação, e também revelação. Temos também Orfeu, que ao tentar resgatar sua amada Eurídice do submundo, foi advertido a não olhar para trás, até que ambos estivessem fora do reino dos mortos. Mas Orfeu, desconfiado do acordo feito com Hades, o deus do submundo, resolveu olhar para trás e conferir se a sua amada Eurídice o seguia. No entanto, ele cedeu à tentação e olhou para ela, contrariando Hades e Perséfone, resultando aí na perda permanente de Eurídice. Aqui, o olhar está associado à tentação, à desconfiança e à perda. O olhar na mitologia grega é, portanto, uma metáfora rica que abrange desde o poder criativo e destrutivo até a revelação e a vigilância. Ele simboliza tanto o perigo quanto a sabedoria, refletindo a complexidade das interações humanas e divinas. Mas na cultura contemporânea, o olhar não é apenas um ato de ver, mas também uma forma de construir significados e relações sociais. Alguns aspectos do olhar na pós-modernidade incluem o olhar da mídia. Na era da pós-modernidade, a mídia e as plataformas digitais desempenham um papel central na formação do olhar. É através das redes sociais, da televisão e da internet, o que vemos e como vemos é muitas vezes mediado por grandes corporações e algoritmos. Isso influencia nossa percepção de realidade, moldando opiniões e crenças. Inspirado pelo conceito do panóptico, conceito este criado pelo filósofo e jurista britânico Jeremy Bentham e de Michel Foucault no seu livro Vigiar e Punir, onde o olhar na pós-modernidade é frequentemente associado à vigilância constante, onde as pessoas são observadas e monitoradas de diversas maneiras, muitas vezes sem estarem cientes disso. O panóptico moderno pode ser visto nas câmeras de segurança, nos dados digitais rastreados por empresas e governos e nas dinâmicas de vigilância entre indivíduos nas redes sociais. A pós-modernidade é marcada pela fragmentação da realidade e da identidade. O olhar pós-moderno reflete essa fragmentação, onde a verdade e o significado são percebidos como múltiplos e subjetivos. Isso se manifesta em uma estética que valoriza o collage, o pastiche e a pluralidade de perspectivas, ao invés de uma única narrativa coesa. Podemos citar também o olhar do outro. Aqui o conceito de alteridade ganha destaque na pós-modernidade, onde o olhar do outro se torna uma fonte de definição da identidade. A forma como somos vistos pelos outros e como vemos a nós mesmos através dos olhos dos outros é crucial para a construção da identidade. Isso também pode se relacionar com as questões de representação, diversidade e inclusão, onde diferentes grupos lutam pelo direito de serem vistos e representados de forma justa. Com a proliferação das selfies e da cultura da autoexposição nas redes sociais, o olhar pós-moderno também é caracterizado por um foco em si mesmo. Essa autorreferencialidade pode levar a uma forma de narcisismo cultural, onde a validação e a identidade são buscadas através do olhar dos outros na forma de curtidas, comentários e seguidores. Eu já apresentei um vídeo referente a este tema. Ao final deste vídeo, ele estará indicado como sugestão. Não deixe de assisti-lo, hein?
Mas continuando, o olhar pós-moderno é frequentemente caracterizado por uma atitude de desconfiança e ironia em relação às narrativas tradicionais e às autoridades estabelecidas. Ele questiona a objetividade e a autenticidade, preferindo um olhar que reconhece a construção social dos significados e o caráter performático das identidades. Em suma, o olhar na pós-modernidade é um fenômeno complexo e multifacetado, que reflete as mudanças profundas na forma como percebemos o mundo, nos relacionamos com a realidade e nos conectamos uns com os outros. Ele é moldado por uma área de intensa mediatização, vigilância e fragmentação, desafiando-nos a repensar o que significa ver e ser visto no mundo contemporâneo. Na psicologia junguiana desenvolvida por Jung, o olhar pode ser entendido como um símbolo e como uma forma de percepção que está profundamente conectada ao inconsciente, à individuação e ao desenvolvimento da consciência. Jung acreditava que o inconsciente coletivo, composto por arquétipos e símbolos universais, influenciava a forma como percebemos o mundo. O olhar, neste contexto, pode ser visto como uma ponte entre o consciente e o inconsciente. O que vemos e como interpretamos o que vemos pode revelar conteúdos profundos do inconsciente que estão prontos para emergir na consciência. Segundo a psicologia junguiana, o conceito de projeção é central. E é pelo olhar que muitas vezes projetamos aspectos internos da nossa psique no mundo externo. Muitas vezes, ao olhar para outra pessoa, podemos projetar nela nossos próprios desejos, medos, angústias, aspectos da nossa sombra, aspectos rejeitados de nós mesmos ou até ideais. E é pelo processo de individuação que podemos reconhecer e retirar essas projeções, levando a uma visão mais clara e equilibrada de nós mesmos e do mundo. Na pintura, entendemos o olhar do artista e do espectador como um elemento importante na arte, pois ambos são fascinados pela obra e podem ser desviados do vazio com a ilusão de completude. O olhar do artista é a visão que transforma o que sente, tornando os fatos invisíveis visíveis. A visão é responsável por trazer à tona os segredos humanos e é responsável por desenhar as artes humanas. O olhar do espectador é importante na tentativa de captar a obra de arte. Monet, por exemplo, tentou captar a luz com seu brilho e reflexo, enquanto Cézanne retratou a cena tal como a via. Mas Vincent van Gogh é conhecido por seu estilo único e emocionalmente carregado, e o olhar em sua obra reflete uma profunda conexão com suas próprias experiências e sentimentos. É uma fusão de cor, emoção e observações profundas sobre a vida. Na famosa pintura Os Comedores de Batatas, por exemplo, o olhar é uma janela para a vida do povo simples e trabalhador. A atenção nos detalhes, na expressão facial e no olhar, assim como na postura dos personagens, oferece uma visão íntima de suas existências, revelando a empatia de Van Gogh em relação às suas vivências. O olhar não é apenas agudo, ele é intenso e ardente. O olhar não é só clarividente, é também desejoso e apaixonado. O olhar conhece sentindo, desejando ou temendo, e sente conhecendo. O olhar está implantado na sensibilidade, na sexualidade, na amorosidade, como também na animosidade. A sua raiz mais profunda é o inconsciente com seus conteúdos.
A sua direção é atraída pelo imã da intersubjetividade. O olhar condensa e projeta os inumeráveis estados e movimentos, muitas vezes perigosos, da alma. Às vezes, a expressão do olhar é tão poderosa e concentrada que vale por um ato. Cecília vinha sempre às sessões de psicoterapia com um olhar cabisbaixo, acanhado e desconfiado. Cecília falava geralmente sobre o seu desprestígio por ser uma pessoa um tanto desajeitada. Aconteceu certa vez que, após eu ter retirado os meus óculos para limpar as lentes e em seguida recolocá-los, percebi que me olhava fixamente. Mas ao fitá-la diretamente, Cecília sentiu-se desconfortável. Desconforto este que ela, sob muito esforço, traduziu que eu havia lembrado seu pai, que a vigiava para ver se não faria algo desajeitado. Os psicólogos da percepção são unânimes em afirmar que a maioria absoluta das informações que o homem moderno recebe lhe vem por imagens. O homem de hoje é um ser predominantemente visual. Alguns chegam à exatidão do número. Cerca de 80% dos estímulos seriam visuais. Sabe-se que a relação do olho com o cérebro é íntima e estrutural. O sistema nervoso central e os órgãos visuais externos estão ligados pelos nervos ópticos, de tal sorte que a estrutura celular da retina nada mais é que uma expansão diferenciada da estrutura celular do cérebro. A frontalidade dos olhos no rosto humano remete à centralidade do cérebro. Desta feita, o ato de olhar significa dirigir a mente para um ato de intencionalidade, um ato de significação, que para Russell define como a essência dos atos humanos. Mais um momento. Antes de terminarmos, quero agradecer a você, participante deste canal, pela conquista dos 1000 seguidores. Aliás, já ultrapassamos esta marca. Confesso que prefiro usar o termo participantes a seguidores, pois o primeiro sugere autonomia. Mas a você, o meu muito obrigado. E se você apreciou este vídeo, não deixe de dar o seu like e comentar. Sinto falta do seu comentário, hein? Compartilhe e ative o sininho para ser avisado de novos vídeos. E para você que chegou pela primeira vez ao canal, seja bem-vindo e ainda, se não estiver inscrito, não deixe de se inscrever. Peço a sua ajuda para a manutenção e para o crescimento deste canal. Forte abraço para você e até o próximo encontro.